Agora, por que algumas pessoas têm dificuldade de se projetar com lucidez, professor Marcelo? Então, vejam, eu penso assim, existem alguns elementos, né, que são limitadores da projeção consciente. Um dos maiores que a gente poderia dizer, e aí qualquer pessoa que ouvir essa nossa live em qualquer tempo pode buscar sanear isso, é a ignorância. É a falta de conhecimento, falta de informação, falta de cognição. Então, essa falta de conhecimento da pessoa ignorar nesse sentido, de desconhecer que esse fenômeno existe, faz com que muitas pessoas, ao terem os sinais precursores da projeção, que antes dela sair totalmente do corpo, ela tem alguns sinais, algumas sensações, algumas vivências, como a mais comum, que é a catalepsia projetiva, né? Catalepsia vem do grego catalepse, que é surpreender. Por que a pessoa fica surpreendida? Ela fica surpreendida porque ela fica rígida, ela fica imóvel, mas ela está totalmente consciente. E isso é uma etapa da projeção. Então, algumas pessoas elas se bloqueiam em função da ignorância, de não saber que aquilo que ela está vivenciando é fisiológico e vai conduzi-la para um fenômeno mais transcendente, que é a experiência fora do corpo. Essa é uma dos aspectos que limita. O outro é a questão da vontade. Ou seja, às vezes as pessoas até já têm conhecimento, elas querem, mas a vontade não é muito forte para elas colocarem uma rotina e se aplicarem, se desempenharem, usarem técnicas para elas conseguirem ter a experimentação. E tem uma condição parafisiológica que é aquela pessoa que vem com uma série X, uma vida intrafísica mais trancada, porque ela passou pela morte biológica, vamos colocar a última vida física que ela teve, e ela voltou com muita carga de energias daquela vida, ou seja, resquícios do corpo energético dela. Isso faz com que ela tenha menos flexibilidade energética nessa atual vida, menos soltura energética, menos possibilidades de se projetar. Então aqui eu trouxe 3 elementos que são assim importantes para as pessoas entenderem essas dificuldades das pessoas se projetarem. E o outro, Luiz, que eu vejo é que muitas pessoas até têm projeção, mas elas misturam com o sonho. Elas não têm boas rememorações. E quando elas voltam com essa mistura, para ela põe num balaio só. Eu sonhei que... E aí ela não identifica que ela teve uma projeção e que naquele sonho que estava misturado tem o conteúdo da projeção lúcida que ela esteve vivenciando. Marcelo, você fala que um dos grandes objetivos de a gente se projetar é acessar ideias inovadoras, ideias até que vão trazer alguma solução para uma problemática que a pessoa tenha. Você pode aprofundar um pouco mais sobre isso, para que a gente possa explorar essa vantagem de se projetar? Sim. Então, veja só, a projeção ela é um fenômeno paradoxal, né? Porque a pessoa ela sai de si para entrar em si. Esse é o grande paradoxo. Ela sai de si e ela entra em si porque ela entra no autoconhecimento, ela entra na autopesquisa. Ela vai poder conhecer mais a sua própria realidade. Então, nesse sentido, a pessoa fora do corpo, ela pode desempenhar diversas atividades. Primeiro, conhecer quem ela de fato é. Quanto mais naturalidade, mais repetições de experiências fora do corpo ela tiver, mais possibilidade dela ter a chamada retrocognição ela também tem, de lembrar as vidas passadas, de recobrar quem ela foi, dela começar a refletir fora do corpo aonde que ela estava antes dela nascer. E se ela estava em algum lugar, com quem ela estava? Por que ela está nessa vida? Quem são essas pessoas com quem ela nasceu? Será que são pessoas desse passado? Então a projeção consciente amplia, abre esse leque de conhecimento para a pessoa, de modo que ela começa a ficar mais lúcida. E ela vai procurar sanear uma das carências evolutivas, que aí independe de cultura, de religião, de gênero, de nada disso, que é a necessidade de nós termos cada vez mais lucidez interdimensional e autodiscernimento cosmoético, como o Luiz falou na frente, né? A questão de discernimento. Então a projeção, quando ela abre essas possibilidades todas da pessoa estudar ela mesma e entender melhor quem são as pessoas que estão no entorno, suas inter-relações, por que ela tem essa tendência ou aquela, isso amplia muito a lucidez da pessoa. Ela começa a tomar decisões mais autoconscientes, com mais discernimento. Como que a pessoa vai sair do corpo e ela vai mergulhar mais nela, né? Eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui que a consciência, né? Que o corpo físico é só
um veículo de manifestação da consciência. E aí eu acho que isso vai ajudar a gente a entender um pouco mais. Você pode comentar um pouquinho, Marcelo, isso? Sim, sim. E vou dar um exemplo disso, quer ver? Um exemplo bem comum da gente ver em sala de aula. As pessoas, elas têm temperamentos, né? A têmpera, a forma da pessoa ser, aquilo que dá, vamos dizer lá, o tempero daquela pessoa. E ela conhece a conscienciologia, começa a estudar, procurar praticar técnicas projetivas, e ela começa a querer domesticar, se reeducar nessa têmpera mais explosiva, às vezes agressiva. E quando ela acha que ela já está dominando, ela tem uma projeção fora do corpo, ela está lúcida e ela precisa fazer um desassédio, um confronto, uma confrontação para conseguir esclarecer outras consciências. E ela tende a reagir da maneira que ela reagia antes, de maneira agressiva. Ela volta para o corpo pensando: bolas, eu achei que eu já tinha superado essa minha agressividade. Mas fora do corpo eu vi que eu ainda reajo dessa maneira. Ou seja, ainda há facetas que ela precisa lapidar dessa manifestação mais agressiva. É um exemplo simples, né? Mas isso pode tomar, assim, profundidades enormes, da pessoa ver a inter-relação dentro da família, por que determinadas relações são tão truncadas, difíceis, traumáticas. Quem foi essa pessoa no seu passado? Quem foi você no passado dessa pessoa? Então, com isso, a pessoa ela transcende esse corpo humano e ela começa a entrar dentro da ideia do paradireito, que é olhar as consciências como consciências, para além do papel que elas exercem hoje na nossa vida e nas nossas inter-relações. E aí o paradireito vai trazer essa pessoa para refletir sobre quais ajustes que elas precisam fazer na autopensenidade. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!